queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Deus de Israel. Sejam bem-vindos nessa tarde, pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, glória! Deus é bom, Deus é fiel nessa tarde abençoada no nome de Jesus. Eu quero vos trazer uma palavra de Deus para o vosso coração nessa tarde, para a glória do nome de Jesus. Tentamos fazer a nossa transmissão lá no Facebook, mas infelizmente a conexão por lá não foi boa, não deu certo. E a gente não conseguiu concluir a mensagem. Mas eu venho aqui por intermédio do Instagram vos compartilhar uma palavra da parte de Deus. Diácono Fábio, seja bem-vindo. Quero compartilhar algo de Deus com o teu coração. Uma palavra que Jesus colocara no meu coração nessa tarde e nos despertou para que a gente venha propagar o seu evangelho a tempo e a fora de tempo. Queridos, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar por tua família. Quero orar pelo teu trabalho, pela tua saúde, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida do teu povo. Ó Deus, no nome de Jesus, nessa tarde abençoada na tua presença, que a tua glória, que o teu poder seja manifesto sobre a vida de cada um. Pai, no nome de Jesus, que está aqui, daqueles que irão adentrar, daqueles que irão assistir essa live depois. Pai, que o Senhor visite o lar, a casa, a família, repreenda todo o mal. Todo o projeto de Satanás caia por terra, todo aquilo que ele arquitetou seja desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu te peço, acampe os teus anjos sobre a casa, sobre a vida, sobre a família do teu povo. Deus, Pai, vai curando aqueles que precisam de cura, vai renovando aqueles que precisam de um renovo, vai restaurando casamento, vai restaurando famílias. Ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nesse dia chamado hoje, eu te apresento a vida do diácono Fábio, que aqui está. Te apresento a vida da Rosana em tuas mãos, Senhor, lá do outro lado. O Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe. Deus, no nome de Jesus, eu te apresento a saúde dos teus servos. Se aquele que, porventura, precisa de uma restauração no seu corpo físico, o Senhor seja a cura. O Senhor seja o renovo, o Senhor seja o milagre. Ó Deus, aqueles que estão, ó Pai, precisando de um renovo, seja o Senhor o renovo. Seja o Senhor, ó Pai, a chama que arde no nosso coração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, continue, Senhor, abençoando a vida do teu povo. Eu te apresento o lar, a família. Eu te apresento o teu servo, o presbítero Maxwell, a sua casa, sua esposa, seus filhos, em tuas mãos, Pai. No nome de Jesus Cristo, repreenda todo mal contra a vida do teu servo. Deus, no nome de Jesus, todo projeto do diabo seja desfeito sobre a casa, sobre a família, tudo aquilo que o diabo tentou arquitetar, tudo aquilo que o diabo tentou planejar, Senhor, no nome de Jesus. O Senhor é o Deus que intervém, o Senhor é o Deus que vai à frente. Deus, eu te apresento, Senhor, a vida de todos aqueles que me seguem aqui no Instagram, como lá também no Facebook, no WhatsApp, todos aqueles que englobam as minhas redes sociais. Ó Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, reacenda a chama no coração do teu povo, aqueles que estão frios, abatidos, cansados, desanimados. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor renova as nossas forças como as asas de uma águia. Eu creio no teu chamado sobre a vida do teu servo. Eu creio no teu chamado sobre a vida da tua serva. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, repreenda todo mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito de frieza, tudo aquilo que não provém de ti seja repreendido nesta tarde. Nesta tarde eu te apresento lá, de cada um, Senhor, para a glória do teu santo nome. Acampa os teus arcanjos com espada de fogo desembanhada. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, tudo aquilo que, Pai, o diabo tentou arquitetar. Ó Deus, a tua palavra diz que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. E eu creio, Senhor, que nessa tarde é quebra de maldição sobre a nossa casa. Pai, que o Senhor possa elevar no nosso coração a fé, que nós possamos ter a nossa fé ativada, reativada, avivada dentro de nós para continuarmos crendo nas tuas promessas, para continuarmos crendo nos teus propósitos, que independente da adversidade de hoje,
A tua palavra diz que a última resposta vem da tua boca. Seja o Senhor boca para o teu povo. Fala ao coração do teu povo. Continua conosco. É o que nós te pedimos, ó Deus, e nós já te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, eu quero transmitir uma palavra de Deus para o teu coração. Quero ser breve, rápido e sucinto naquilo que eu quero transmitir nessa tarde. Eu quero trazer uma palavra que está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, que vai falar acerca da cura do lunático. Diz assim a partir do verso 14. Mateus 17, 14 diz: E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e o trouxe aos teus discípulos e nada puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Oh, glória! Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram-lhe: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui a acolá, e há de passar. Oh, glória! Olha que palavra interessante. Jesus continua dizendo, louvado seja o nome do Senhor: E nada vos será impossível, mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Oh, glória! Ora, achando-se ele na Galileia, oh, glória! Olha que coisa maravilhosa, irmão. Achando-se ele na Galileia, oh glória, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Oh glória! Paz do Senhor, seja bem-vindo a todos que estão adentrando. Aline Araújo, seja bem-vinda. Deus abençoe, serva do Deus vivo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer essa palavra de Deus para o teu coração nessa tarde, aonde Jesus ele nos vocaciona para entendermos que devemos depositar a nossa fé em Jesus. Jesus disse: Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus traz uma palavra de convicção que, quando a gente deposita a fé na sua palavra, ele opera maravilhas e milagres no nosso meio. Jesus está dentro de um cenário onde o homem está miseravelmente endemoniado. Os demônios atormentavam esse homem. O homem, ou o pai de família, leva o filho à presença de Jesus, mas entendamos que já tinha levado à presença dos discípulos, mas nada puderam fazer. E às vezes algo não acontece na nossa vida, talvez por causa da nossa pequena fé. Porque muitas das vezes nós abrimos a nossa boca no culto e dizemos: eu creio, mas quando a gente sai do culto e chega no ambiente do nosso lar, é aí que verdadeiramente as maiores batalhas estão travadas. Eu sempre digo que a maior batalha do cristão não está na igreja. A maior batalha do cristão está dentro da sua própria casa. Porque dentro da própria casa, aonde Batatinha TV, seja bem-vindo, Deus abençoe, aonde dentro da nossa casa, de fato, estão as maiores guerras. Por quê? Porque quando a gente está na igreja, em comunhão, reunidos, a gente se sente forte. Tem pessoas que quando estão na igreja vestem a capa de super-homem, da Mulher Maravilha, parecem imbatíveis. É glória a Deus, é aleluia. Mas quando sai do ambiente do culto,
No caminho de casa já está acontecendo as batalhas espirituais. Por quê? Porque o diabo vai tentar roubar a palavra de fé que foi plantada no coração do povo de Deus. O diabo vai pelejar ao ponto de querer matar, roubar a nossa fé, querer roubar a semente que foi plantada no nosso coração. Querido, venhamos a entender que as maiores lutas daquele homem estava travada dentro da sua própria casa. É por isso que eu gosto de culto no lar, é por isso que eu gosto de visita no lar, porque é lá aonde nós entendemos que Naamã, ele se vestia de soldado, de capitão do exército. Quando ele passava nas ruas, as pessoas cumprimentavam, as pessoas falavam com Naamã. Eu fico tentando imaginar diácono Fábio, Naamã passando com aquela vestimenta e todo mundo tendo o desejo de falar com ele. Todo mundo dizendo bom dia, Naamã, e ele respondendo com um sorriso no rosto. Mas verdadeiramente a sua alma estava ferida. A sua alma estava machucada. Por quê, presbítero Sérgio? Porque toda vez que Naamã chegava em casa, depois de um dia de labuta, depois de um dia de trabalho, era dentro de casa, ao tirar a sua fardamenta, que ele via o problema nele. Ele via o problema, o consumir, o problema, o maltratar. E ali verdadeiramente talvez a angústia, talvez a depressão, talvez o desânimo, talvez a vontade de morrer era grande. Oh glória! Você está entendendo? Às vezes a gente pega a nossa Bíblia, veste o nosso terno, vai para o culto, dá glória a Deus, dá a paz do Senhor aos irmãos, mas é quando chega dentro de casa que a gente deixa a Bíblia num canto, que a gente tira a fardamenta de crente, a fardamenta de céu, e aí começam-se as maiores batalhas travadas dentro do nosso quarto, onde muitas das vezes a gente não tem força nem para orar, quando muitas das vezes a gente não tem força nem para clamar, o que a gente só consegue fazer é gemer, é sentir dores dentro da nossa alma. Mas Jesus traz uma palavra para o teu coração. A menina serva estava dentro da casa de Naamã, mas tinha intimidade com Deus, mas conhecia alguém que tinha intimidade com Deus, e quem tem intimidade com Deus tem direcionamento de Deus na vida. O que eu quero dizer a você, que essa dor, essa luta, esse sofrimento que você vem enfrentando dentro da tua casa vai cessar, o nome de Jesus será glorificado. Por quê, presbítero Sérgio? Porque Deus ainda é socorro bem presente na hora da angústia, porque o Senhor está de prontidão, eis que estou contigo, não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe por que você não vai perecer? Porque a mão de Deus é contigo dentro desse vale, porque a mão de Deus é com você dentro desse deserto. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele homem está vivenciando um cenário de dor. Aquele homem está vivenciando um cenário de destruição dentro da família. Aquele homem está vivendo um cenário, irmão, onde a sua alma estava aflita e angustiada. Procurou os discípulos, mas os discípulos nada puderam fazer. Pegou a visão aqui, irmão? Não procure todo mundo, ou não procure qualquer um para contar os seus problemas. Eita glória! Talvez os teus problemas ainda não foram resolvidos porque você está contando para a pessoa errada. Pega a visão do que Jesus está nos ensinando. Aquele homem, pelo ato de desespero, leva o seu filho à presença dos discípulos, porque pensava ele que sobre aquele caso os discípulos poderiam resolver. Talvez você tenha levado o seu caso para quem não é para levar. Eita, Jesus é forte. Talvez você tenha contado os seus problemas para quem não é para você contar. Porque às vezes tem pessoas que ouvem o nosso problema, e como eles não têm solução para o nosso problema, aí eles vão propagar e espalhar o nosso problema para outras pessoas. Oh, glória!
Mas quando a gente corre para os pés de Jesus, eita glória! O homem vai em busca de Jesus e a primeira coisa que o homem faz, se prostra diante de Jesus. Um ato de humilhação, um ato de rendição, um ato de reconhecimento de Jesus. Se prostra diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático e sofre muito. Meus irmãos, eu até entendo a aflição daquele pai ao procurar os discípulos, porque de fato a angústia, a tristeza, o desânimo faz com que a gente procure algumas pessoas para relatar um pouco do nosso problema. Porque a gente sempre precisa de alguém para desabafar. Porque às vezes a gente precisa de alguém para contar um pouquinho dos nossos problemas. Mas de fato, os discípulos não puderam resolver o problema daquele homem. Porque tem coisa que só Jesus faz. Mas presbítero Sérgio, mas por que se os discípulos andavam com Jesus? Muitos andam com Jesus, mas não têm a sua fé voltada em Jesus. Jesus repreende não só o demônio, porque a Bíblia diz que primeira coisa, antes de Jesus repreender os demônios, Jesus repreende os discípulos. Antes de Jesus dar um chega para lá em Satanás, Jesus puxa a orelha de todos os discípulos. Quando o homem relata o que houvera acontecido, ele diz aqui no verso de número 16, e trouxe-o aos teus discípulos e nada puderam fazer. Era Jesus dando um puxão de orelha e dizendo: vocês andam comigo, vocês escutam os meus ensinamentos, vocês participam das orações que eu faço. Oh, glória! Mas na hora que eu quero usar vocês, vocês não têm fé o suficiente. Oh, Jesus de Nazaré, Jesus está dizendo: se lança nos braços dele, se lança na presença dele, crê tão somente nele, deposite toda a sua fé nele, porque os céus quer te usar de forma extraordinária na terra. Jesus repreende os discípulos, está aqui, verso 17 de Mateus 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Oh, Jesus! É muito forte, Diácono Fábio. Até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer? Jesus disse para nós e nos fez uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas a gente é incrédulo, irmão. Tem hora que a gente acaba se tornando hipócritas. Porque a gente prega sobre fé, a gente fala de milagres, a gente fala de maravilhas,
A gente prega que Deus traz à existência aquilo que não existe, quando muitas das vezes, quando a gente está dentro do processo, a gente desanima. Meu Deus. Pegou a visão? Marlene, seja bem-vinda. A gente propaga o Evangelho de Cristo Jesus, mas quando o sapato aperta, aí onde está a nossa fé? Jesus diz: ô geração incrédula e perversa. Jesus estava dizendo: eu estou com vocês, eu estou ensinando, eu estou mostrando, eu estou compartilhando com vocês aquilo que é do meu Pai. Oh glória! Talvez Jesus estava dizendo: eu sou, ou como ele disse no Evangelho de João capítulo 10, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus estava dizendo: eu estou trazendo alimento para vocês, mas vocês não estão sabendo usar o alimento que eu dou. Eita glória! Oh Jesus de Nazaré! Jesus está dizendo: eu estou alimentando vocês. Eu preguei lá no monte, eu falei no monte, lembra de Diácono Fábio sobre isso? No repartir do pão, Jesus deu primeiro aos discípulos. Carla, seja bem-vinda, Deus abençoe. No partir do pão, Jesus deu primeiro aos discípulos. Jesus alimentou primeiro os seus. Para quê? Para que os discípulos entregassem a multiplicação para as pessoas que estavam necessitadas. Jesus te deu dons espirituais. Jesus te encheu da graça. Jesus te encheu da palavra. Jesus te encheu da unção. Jesus derramou o dom do Espírito Santo sobre a tua vida. Para quê? Jesus trabalha na vida dos discípulos, e quando alguém vai aos discípulos, eita glória, quando alguém vai aos discípulos, os discípulos não podem ajudar o que você está fazendo com o dom que Deus te deu. Muitos estão brigando entre si, quem prega mais, quem canta mais, quem fala mais bonito, quem é mais eloquente, a roupa que avesta, a roupa que beveste. Eu quero lá saber, irmão. Eu quero propagar o Evangelho de Cristo Jesus para que mais vidas conheçam a verdade. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a libertação, ela é um processo, porque tem coisas que só quem tira da nossa vida é Deus. Apóstolo Paulo, ele vai dizer, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, irmão. Então não expulse da igreja quem o céu ainda está... Eita, labadaia séria. Não expulse da igreja quem ainda o céu está trabalhando. Eita, labadaia séria. Oh, labaiaço. Oh, pastor Ivari Santana, seja bem-vindo. Não, eita, eu vou repetir essa frase porque veio do céu. Não expulse da igreja quem o céu ainda está trabalhando. Eita, Jesus, meu Deus, é forte isso. Porque a gente está vendo dentro da casa do Senhor mais juiz do que ajudador. Tem muitos para apontar, mas olha, presta atenção, irmão. Eu tô com um apontado para você, mas ó, tá apontado para mim. Deixe de ser juiz. Seja mais ajudador. Jesus repreende, Jesus puxa a orelha dos discípulos. Pastor Ivaí, eu estou pregando em Mateus capítulo 17, verso 14 em diante. A cura do lunático. O pai traz o filho para os discípulos e os discípulos não podem resolver primeiro por geração incrédula, perversa. Eu estou com vocês, mas vocês... Oh, meu Deus.
Jesus repreende primeiro os discípulos. Agora isso é bonito, irmão. Jesus repreendendo os discípulos primeiro do que os demônios. Não, irmão, não. Jesus repreendendo os discípulos primeiro do que os demônios, irmão. Quem era para ser repreendido primeiro não eram os demônios? Que estavam atormentando, estavam machucando, estavam ferindo, agredindo aquele homem de forma física, lançando ele no fogo, lançando nas águas, atormentando a noite inteira. Quantas noites aquele pai de família ficou sem dormir, David? Quantas noites aquele pai do lunático, em Mateus capítulo 17, verso 14, ficou sem dormir porque o filho estava endemoniado? Aí ele olha para os discípulos porque são discípulos de Cristo. Aí ele olha para os discípulos porque vê os discípulos a imagem e a semelhança de Cristo. Aí ele pega o filho, leva para os discípulos, quando chega lá ele tem uma decepção. Porque os discípulos não podem ajudar. Deus te deu autoridade para quê? Você acha que Deus derramou dons espirituais na tua vida para quê? Você acha que Deus te deu o dom de louvar, o dom da palavra para quê? Você acha que Deus derramou o dom da cura para quê? Deus te deu autoridade para quê, irmão? Para você brigar dentro da igreja? Para você ficar disputando cargo? Para você achar que prega melhor do que B? Não, irmão, não. Não. Eu não creio nisso, não. Eu não creio nisso. Eu creio que os dons espirituais que Deus derramou sobre a igreja, eu creio que os ensinamentos de Cristo, é como ele pregou em sua palavra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas cadê o povo de Deus? Cadê os discípulos? Jesus não se preocupou aqui com o demônio, não, irmão. A prioridade de Jesus aqui não eram os demônios que estavam atormentando o jovem. A prioridade aqui foi Jesus escutar do Pai, que levou o Filho para os discípulos e eles nada puderam fazer. Jesus chama logo de geração incrédula. Eu estou com vocês há tanto tempo, e até quando vocês vão sofrer? Eu estou aqui presente. Eu estou aqui. Sabe por quê? Porque os discípulos andavam com Jesus, escutavam a mensagem de Jesus, ouviam Jesus pregar, sentiam o poder da oração de Jesus, mas não tinha fé. Mas não tinha fé no vosso coração. Porque muitos dizem que andam com Jesus, conhecem a Jesus, mas não têm verdadeiramente a fé. Você quer ver uma coisa? Eu digo porque eu já vi. Eu já vi pessoas endemoniadas e ter servos e servo de Deus. Está repreendido, eu vou orar nada. Vamos ali orar na casa de fulano, que lá tem um demônio que está perturbando lá. Vou nada, misericórdia, vou nada. A luta é pesada demais. A luta é grande demais. Eu vou pegar nessa bomba chiando nada. Meu irmão, cadê a tua fé? Meu irmão. Vamos orar ali na casa do irmão que está precisando. Vamos orar na casa da irmã. Reúne alguns servos e servas de Deus reunidos dentro de um propósito. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, eu vou abrir as escrituras aqui, não é eu. Salmo 133 vai dizer o que você conhece de cor, irmão. Você conhece de cor e salteado. No Salmo 133, olha o que é que diz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é uma exclamação. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce as orlas dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Ali onde tem união, onde tem proposta, onde tem concordância, Deus ordena a bênção e ordena a vida. Então, independente dos demônios que seja, na casa de quem quer que seja, se a igreja for unida, vitoriosa será a igreja para a glória do nome de Jesus. Ô, irmão. Mas sabe por que muitos não vai? Porque verdadeiramente não está em união com o seu próximo.
Sabe por que muitos não vão? Porque sabe que está em divisão com o seu próximo. Onde tem divisão, Deus não opera. Eita glória! Quantas igrejas estão divididas entre si mesmos? Porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas. Aí Paulo chega em Corinto e diz, olha, eu fiquei sabendo pelos da família de Cloe, que entre vós há contenda, um eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Porventura foi Paulo que morreu por vós? Foi Pedro, foi Cefas crucificado? Deus não opera ou não está operando hoje nas igrejas, porque há divisão dentro do barco. E eu te provo na Bíblia. Jesus convida os discípulos para entrar no barco para passarem uma outra margem. A tempestade se levanta. Pedro, João, Tiago e André, os 4 pescadores eram profissionais, mas o resto não era pescador não, era cobrador de impostos. Quando a água começa a entrar no barco, cada um quer tirar a água da sua maneira. Cada um quer fazer do seu jeito. Eita! Para Jesus não tem quem é mais sabido. Para Jesus não tem quem fala mais eloquente. Tem não. Jesus não quer saber da tua experiência terrena. Pedro tinha experiência terrena. Tiago, João, André tinham experiência terrena. Mas Jesus queria levá-los para uma experiência espiritual. Enquanto houve divisão no barco, Jesus continuou dormindo na polpa do barco. É forte, irmão. Jesus não operou na vida dos discípulos porque havia divisão no barco. Jesus estava vendo tudo. Jesus, o homem, estava dormindo, mas o Cristo estava vendo tudo. Porque tem gente que acha que Jesus está dormindo. Tá não, irmão. Jesus está vendo falso testemunho. Jesus está vendo a flecha lançada contra o próximo. Jesus está vendo a pedrada pelas costas. Eita glória. Mas quando os discípulos entraram num consenso, dizem, é melhor a gente acordar o mestre, porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando, irmão, entraram numa concordância, como está escrito em Salmo 133, Deus ordenou a bênção, irmão. Deus ordenou a bênção sobre o ambiente. Enquanto houve discordância entre os discípulos, Deus não operou. Mas quando os discípulos entraram numa concordância, irmã Dulce, aí o Senhor fez cessar o vento, a tempestade acabou e veio grande bonança para a vida do povo de Deus. Você está entendendo? Porque hoje não é porque Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo. Que Deus ele não mudou. Eu creio que ele não mudou. Eu creio que ele é o mesmo. Eu creio que o Deus que operou no passado continua operando hoje. O Deus que ressuscitou no passado ressuscita hoje. Aí Mateus capítulo 17, a partir do verso 14. O pai de família leva o filho aos discípulos. Os discípulos não puderam fazer nada. Mas Jesus não diz no Evangelho de Lucas, diz que soprou sobre os discípulos e diz eis que vos deu poder para pisar serpente, escorpião, repreender toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Rosita Freire, seja bem-vinda. Olha que coisa interessante, irmão. O céu está falando ao nosso coração. Eu não ia nem fazer essa live, mas eu estava ali quietinho no meu canto. O Espírito Santo me inquietou para mim fazer essa live agora. A minha amiga Rosita Freire, direto da Suíça. A minha amiga Dulce, direto lá de Portugal. Sejam bem-vindas, serva de Deus. A Rosita já esteve no meu lar, na minha casa. A Dulce já fez live comigo a semana passada aqui, para a glória de Deus. Aí o pai traz o filho, os discípulos não resolvem nada. Jesus chama de geração inquieta. Por quê? Aí o verso 19 vai dizer: então os discípulos
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, Jesus repreendeu os discípulos na frente de todo. Quem acha que Jesus não repreende? Olha só, a Dulce está colocando que lá em Portugal agora, lá em Lisboa, na região de Lisboa, na região na cidade de Tomar, está tendo uma tempestade enorme lá. A tempestade está lá. Você está entendendo? Enquanto a gente está aqui, Deus está operando do outro lado, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los em particular? Eita, meu Deus, meu Jesus, desceu do céu bem quentinho agora. Jesus está dizendo: será que vai ser necessário ele te levar para um particular? Eita glória! Será que vai ser necessário ele te levar para um particular para você entender que ele quer te usar de forma extraordinária? Eita Jesus, meu Deus, isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão Dulce. Que às vezes tem pessoas que é necessário Deus levar para o particular, irmão. Tem pessoas que estão vivenciando o particular de Deus para Deus dizer a você: ele te deu autoridade. Aí ele continua no texto, tá lá. Porque os discípulos ficaram envergonhados. Deus não chamou você para ser envergonhado pelo diabo. Oh glória! Deus não chamou você, minha irmã, para ser envergonhada por Satanás. Deus não chamou você, servo, obreiro, para ser envergonhado pelo diabo. Deus te chamou com autoridade, te deu dons espirituais, te encheu da palavra para você expulsar o demônio, para que ele bata em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, Jesus! Aí foram no particular. Por que não podemos nós expulsá-lo? Não estou entendendo, Jesus. Eu ando contigo, prego a tua palavra, eu oro, eu tenho dons espirituais que o Senhor nos concedeu, mas não consegui expulsar o demônio que estava na vida do homem. Andava com Jesus, ouvia Jesus pregar, via Jesus cantar. Jesus, olha a resposta de Jesus, irmão. Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. É isso mesmo, irmão. Fé. Fé é ao contrário de não crer. Fé é ao contrário de não acreditar. É aquela pessoa que vai para o culto, dá glória a Deus quando recebe a palavra na hora do culto. Mas quando sai do culto, deixa o diabo roubar no coração a palavra da semente que foi plantada. Por quê? Porque faltou fé. Não acredita mais. Não acredita mais na palavra. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá para a glória de Deus. E eu creio que mesmo no dia que eu morrer... Oh, glória! Seja bem-vindo, meu amigo, pastor Wellington Rocha, na cidade de Itapororoca. É um privilégio ter o senhor aqui na live, viu? Renata, seja bem-vinda. Pastor Wellington, eu estou pregando aqui sobre Mateus capítulo 17, o verso 14. Sobre o jovem lunático. Aonde o homem levou o filho para os discípulos, e os discípulos nada puderam fazer, não conseguiram expulsar o demônio. Aí no particular, chamaram Jesus e disseram: mestre, por quê? Por que a gente anda contigo? A gente ora contigo,
A gente come o pão que o Senhor nos dá, o pão que desceu do céu para saciar a nossa alma. Por que que a gente recebe tudo isso e a gente não conseguiu expulsar os demônios? Jesus disse que está faltando uma coisa aí. E a mais importante na vida do cristão. O apóstolo Paulo, eu preciso ler. Se você estiver apressado, pode sair da live. Mas se você quer ouvir a palavra de Deus, permaneça aí. Está aqui na palavra, eu vou abrir na palavra. 2 Timóteo, capítulo número 4. Olha o que Jesus está dizendo pelo poder da sua palavra. Meu Deus. Olha o que é que Paulo está dizendo a Timóteo. No verso de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate. Acabei a carreira. E guardei o quê? Coloca aqui nos comentários o que foi que Paulo disse a Timóteo que guardou. Coloca aqui nos comentários. Eu quero interagir com você. Tá ligado na palavra? Quem tá ligado na palavra, comenta aqui. Ó, eu não vou ler o versículo até o final. Karina, seja bem-vinda. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei. Que foi que Paulo disse a Timóteo que guardou? Comenta aqui, deixa nos comentários aqui. Vou esperar você comentar, vou voltar lá pro texto. O que foi que Paulo disse a Timóteo que tinha guardado? Vou esperar você comentar. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei. A Dulce já comentou, o Juninho comentou, a missionária Aline comentou, fé. Ora, sem fé é impossível agradar, irmão. A Marlene colocou fé. Amém, Pai do Senhor Jesus. Fé. Exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o adoram. E a palavra galardoador significa abençoador, irmão. Tem que crer nas bênçãos do Senhor. Tem que crer nas suas promessas. Mesmo que os teus olhos não estejam contemplando nada. Mas Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o forte fundamento. Aonde a tua fé está alicerçada. Aonde a tua fé está firmada. Salmista diz, uns confiam em cargo, outros em seus cavaleiros, porém nós faremos menção, oh glória, do nome do Senhor. Jesus está dizendo, desperta, tu que dormes, Ele quer te usar. Ele quer que você deposite a sua fé nele. A fé é o forte fundamento das coisas que não se veem. Mas o resto do versículo diz, mas a certeza daquelas que se esperam. Eu não estou vendo nada, mas eu vou continuar crendo. O processo está difícil, mas eu vou continuar crendo. Eita Jesus! Você se lembra do profeta? Olha para o seu moço e diz, vai lá para a banda do mar, dá uma olhada lá na banda do mar. O homem vai lá, olha a primeira vez, volta e diz o quê? Você lembra o que é que o servo do profeta diz? Quando o profeta diz, vai lá e olha para a banda do mar. Aí o servo voltou e o que foi que ele disse ao seu senhor? O que foi que ele disse ao profeta? Eu não estou vendo? Comenta aqui nessa live. Comenta aqui nessa live o que foi que o servo do profeta disse. Quando o profeta diz, vai lá e olha para a banda do mar. Aí ele foi lá a primeira vez, voltou e foi que ele disse. Qual foi a resposta do servo? Comenta aí, irmão.
Tá ligado na palavra? Comenta aí. Profeta Eliseu vai lá e Geazi diz, vai lá e olha para a banda do mar. Aí o profeta foi, voltou. Thais Souza, seja bem-vinda, Deus abençoe. Aí o profeta, aí o servo foi lá, voltou. E o que foi que ele disse ao profeta? Eu vou comentar aqui. Irmã Dulce, eu estou fazendo a seguinte pergunta. O profeta Eliseu olha para o seu moço Geazi e diz, vai lá para a banda do mar. Ou na verdade o profeta Elias. Vai e olha para a banda do mar. Aí o homem foi, a primeira vez, voltou. E qual foi a resposta do homem para o profeta? Eu não estou vendo. Comenta aqui. Vou colocar a primeira aqui. Vou colocar a primeira aqui. Eu não estou vendo nada. Olha a palavra do servo. Olha a diferença da fé. Ali ele botou, tô vendo nada. Nada. Isso aí, tá aí. Nada. Olha a diferença da fé. A fé é o forte fundamento das coisas que não se vê. O profeta estava vendo o mar? Não. Mas às vezes é necessário criarmos intimidade com Deus para poder enxergar. Porque tem pessoas que acham que vai orar aqui hoje e Deus vai responder agora. Vai esperando, vai adquirir experiência não, irmão. Vai botar joelho no chão não. Tu tá pensando que as coisas é fácil, é? Tu tá pensando porque Jesus faz milagre, é MC Miojo, é? 3 minutos tá pronto. É não, irmão. Com Jesus nem assim não. Vai lá, olha pra banda do mar, voltou e disse, eu não tô vendo nada. Rapaz, você não tá vendo não? Tô não. Volta lá quantas vezes? 7 vezes. Volta lá 7. Por que 7, profeta? Porque é necessário você adquirir experiência. Porque é necessário você depositar a sua fé. É necessário 7 vezes. Para poder exercitar a fé que há dentro. Eita, a fé está dentro de você, irmão. Não deixe o diabo roubar aquilo que está dentro de você. Está ouvindo, minha irmã? Você que está aqui nos assistindo. A fé está dentro de você, minha irmã. Não deixe o diabo roubar a fé. Independente daquilo que os teus olhos não estejam vendo no momento. Vai a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Na 7ª ele vai. E quando ele vai, ele amadureceu na fé. Aí ele volta e diz, estou vendo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Estou vendo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Mas quem tem fé, como profeta, vou continuar no verso 20. Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca. Então Jesus disse que não tinha. Por causa da vossa pouca. Então diz que é sinal que tem. Nem que seja um pouquinho, mas tem de... Eita, Jesus está dizendo, ei mulher, vai nesse pouquinho de fé, porque ele vai aumentar. Jesus vai te levar a vivenciar experiências que vai reativar a fé que há dentro. Eita! Oh, Jesus! Mulheres que estão desanimadas, tristes, abatidas por causa do problema, Jesus está dizendo, dentro de você ainda tem um pouquinho de fé, mas Ele quer transbordar essa fé que há dentro de você. Ele quer... Oh, eita, Jesus! Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte. Então, tem que ter fé. Olha para cá. Tem que ter fé. Mas também tem que usar a palavra. Tem que profetizar. Tem que determinar.
Porque tem pessoas que dizem que tem fé na igreja, mas quando chega em casa fica se maldizendo por causa do problema. Diz que tem fé na igreja, mas quando chega em casa fica reclamando porque não tem mistura para comer. Meu Deus. Pode entrar, irmã Dulce. Deixa eu convidar a irmã Dulce aqui, deixa eu aceitar aqui o convite dela. Mande aí o convite novo. A irmã Dulce, direto de Portugal, ela quer entrar porque Deus falou o coração dela. E você que deseja entrar, quer entrar na live agora comigo? Deixa eu falar, manda o convite aí. Manda o convite aí. Fábio Miranda, seja bem-vindo, Deus abençoe. Irmã Dulce, manda novamente o convite aí. No nome de Jesus. Olha, a irmã quer testemunhar, tem testemunho aqui já para a glória de Deus. Deixa eu aceitar aqui, irmã Dulce, deixa eu mandar aqui. Quer entrar, posso entrar, irmão, para dar testemunho. Eu já aceitei o convite aí, irmã Dulce. Se você puder mandar de novo o convite, eu vejo novamente. Ela está entrando aqui. Ô, Glória. Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, para todos que estão aqui, aqui é a nossa irmã Dulce. Ela mora na cidade de Tomar, lá em Portugal. Eu já conheço a Dulce desde 2023, através da missionária Natiele Cavalheiro, lá na Suíça. E há 2 anos já a gente sempre tem contato aqui. E já fez algumas comigo. Não, não, cachorro é assim mesmo. Desculpa, Sérgio, eu não estou a vê-lo. Estou a ver tudo negro, estou a ver tudo escuro. Não, fique tranquila, eu estou te vendo normal. Isso acontece às vezes com o Instagram. Você não ok. Deixa eu perguntar aos irmãos. Eu queria aqui, tá vendo? Comenta aqui na Luz. Você falou aí para dar um testemunho. Fique à vontade, deixe Deus usar. Foi um acontecimento que me marcou muito. E eu ainda não era, eu já tinha a minha fé, não é? Já acreditava no Deus Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus Cristo, mas ainda estava naquela fase. O Sérgio sabe que eu já lhe contei, enfim, Sim. O meu percurso, não é? Estava naquela fase, já a começar a entrar na Bíblia, porque foi mais ou menos na fase em que a minha mãe estava já hospitalizada, que ela depois veio a falecer, e eu senti. Estava sozinha em casa, na casa da minha mãe, deixa-me só ir ali fechar a porta, que é por causa dos barulhos, e eu senti realmente um ataque espiritual muito grande na casa onde eu estava. Sentiu um ataque, no caso, você sentiu um ataque espiritual. Um ataque espiritual na casa onde eu estava, que era, neste caso era a casa da minha mãe. A casa da minha mãe tinha 2 pisos, e o último piso era um sótão. Sim. Era um sótão. E o sótão tinha entrada só pela cozinha, portanto, deixa-me só tirar daqui os cães, anda, limpa. E então, o que é que acontece? Eram mais ou menos umas 2h30, 3 da manhã, eu começo a ouvir um barulho muito assustador vindo do sótão. Senti perfeitamente que era espiritual, apesar de não estar tão na palavra como estou hoje, mas senti, Sérgio, senti que era espiritual, porque não estava mais ninguém em casa, e a manifestação que se deu no meu sótão foi muito forte. Foi muito forte. Foi. Depois, mais tarde, entrei no sótão e estava tudo no lugar, portanto, não estava nenhum objeto fora do lugar. E o que eu senti foi que estava um tornado no meu sótão, porque tudo abanava, tudo, enfim, os vidros, tudo que estava no meu sótão estava a mexer. Eu estava cá embaixo, no meu quarto, e ouvia. E na altura, eu não tinha, quer dizer, não tinha lido a Bíblia, né? Quer dizer, fiquei, como o Sérgio imagina, não é? Aquela hora da noite, eu fiquei um pouco, mas quando Deus realmente nos chama, Ele chama, porque houve uma voz no meu coração
que me disse: clama o nome de Jesus. Oh, glória. Clama o nome de Jesus, Sérgio. Eu entrei naquela cozinha e eu não tinha, não era ainda batizada, vivia no, porque eu também não sabia, não é? Quer dizer, vivia naquilo, não posso dizer que fosse, mas pronto, quer dizer, vivia naquela ignorância que o Sérgio sabe, não é? Aquela ignorância que nós pensamos, mas usei a autoridade do nome de Jesus. Foi aquilo que Deus disse no meu coração: clama ao nome de Jesus. E eu clamei. Eu entrei na cozinha e disse: em nome de Jesus, todo o mal sai agora. Sérgio, foi instantâneo. A casa ficou num silêncio, numa paz, numa tranquilidade, como se tivesse de repente saído tudo aquilo que estava ali, que era negativo, que eu sentia uma opressão, desapareceu imediatamente. Assim que eu clamei o sangue de Jesus, é que foi imediato. E eu sinto isso muito, sinto essa alegria por isso. Porquê? Porque eu nessa altura, eu não tinha ainda lido a Bíblia sequer, Sérgio. Eu já era, atenção que eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus e era muito temente ao nome de Jesus e sabia que o nome de Jesus tinha poder. Mas aquilo que me fez mais hoje olhar para trás e ver essa experiência é a fé. Porque eu não usei só o nome de Jesus, eu usei o nome de Jesus com fé. Porque eu tinha a certeza que o nome de Jesus iria prevalecer sobre todas as coisas. Todas. E não era eu ser santo ou de não ser, ou de andar na santidade. Não era nada. Eu apenas estava a usar o poder do nome de Jesus com fé. Com fé. E foi isso que eu fiz. Com fé, disse: Jesus, o teu nome. E a paz veio. A paz veio de uma maneira. É lindo, porque às vezes a gente imagina que nós temos que ser muito, enfim, muito religiosos, mas a fé genuína, às vezes, até uma pessoa que nunca tinha lido a Bíblia como eu, ao usar o nome de Jesus com poder e fé, ai, Sérgio, não há nada. Experiência sobrenatural, e é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, e tem pessoas aqui nessa live que Deus vai levar para o particular para vivenciar coisas extraordinárias. Quando o homem de Deus pede para o moço ir lá, ele foi a primeira vez, voltou e disse: eu não estou vendo nada. Mas o profeta disse: vai lá e volta 7 vezes. Então, é necessário você criar intimidade, é necessário você criar experiência, né? Vivenciar sobrenatural na presença de Deus. E só vivencia sobrenatural quem tem fé. Mais interessante, como foi dito no texto: se tiverdes fé como o grão de mostarda e disser a esse monte, então a fé estava dentro de você. A fé estava no teu coração. Você sentia que você tinha fé em Deus. Você acreditava em Deus. Embora que as suas práticas ainda não fossem voltadas para a vontade de Deus, mas Deus estava trabalhando na sua vida. E aí, o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que ele vem ao teu coração, sabe que você tinha fé, e ele diz: clama o nome de Jesus. Então você teve fé e ordenou para que aquele mal saísse da tua casa. O problema do é que tem pessoas que o mal entra na casa dela e ela se acostuma com o mal. Tem pessoas que se acostumam a confiar com as coisas erradas, contrárias à vontade de Deus. Deus está falando para pessoas aqui na live, através da irmã Dulce, lá de Portugal. Olha como Deus prepara o cenário. Deus preparou Dulce lá de Portugal para entrar na live agora, para dizer a você que está aqui: dentro da sua casa, profetize. Deus está dizendo antes: não importa o reboliço que esteja acontecendo, o que importa é você ter fé e você propagar. A irmã Dulce vivenciou uma experiência na madrugada, demônios atormentando, demônios querendo perturbar, querendo roubar a fé dela, querendo fazer muito de Deus, mas o Espírito Santo intervém, exclama o nome de Jesus.
E ela usou a fé, usou o nome de Jesus, e os demônios tiveram que bater em retirada. Eita, Imediatamente. É que foi a primeira vez, Sérgio, eu não tive que repetir a segunda vez. meu Deus. Foi a primeira. Assim que eu clamei o nome de Jesus, fez um silêncio imediato na casa. Porque o nome de Jesus tem poder, Dulce. Logo. O nome de Jesus tem poder no céu, na terra, embaixo da terra. O problema é que as pessoas usam, hoje em dia as pessoas usam o nome de Jesus de má fé. Mas quando nós usamos o nome de Jesus de coração, de corpo, alma, como autoridade de Deus, quem tem que bater em retirada são os demônios. Quem tem que bater em retirada é o adversário da nossa alma. Jesus diz que tem que ter fé. Mas Jesus repreende os discípulos justamente por isso, Dulce. Porque o pai de família levou o filho que estava endemoniado e os discípulos não puderam resolver. E aí, a resposta de Jesus, quando eles vão questionar, mas Senhor, por que não podemos? Mas por que no milagre aconteceu? Por que os demônios não foram embora? Por causa da vossa pouca fé. Porque vocês andam comigo, dizem que está comigo, comem na mesma mesa comigo. Olha que coisa interessante. Escuta as minhas pregações, mas não tem fé. Porque não adianta ouvir a pregação da palavra, irmão. Não adianta ouvir só a mensagem do evangelho. Você tem que colocar a sua fé em prática. Olha, Sérgio, posso contar mais outro testemunho também, não é? A minha irmã, como o Sérgio sabe, a minha irmã está com um tumor muito, muito grave, não é? No cérebro. E neste momento, ontem, aliás, ela já foi colocada ao oxigênio. Já está no oxigênio? Ela já foi. A minha irmã está com tumor, o Sérgio sabe, não é? Que ela está com tumor no cérebro e ela já está a receber oxigênio. Sim. Já está com. Para respirar, ela já tem que ter um. Não é no hospital, mas já tem que ter uma bomba de oxigênio em casa. Portanto, já é um. Pronto, é. Mas Deus fala ao meu coração. Sabe o que é, Sérgio? Eu podia ter vindo mais cedo, e podia, quando foi a Lázaro. Mas porquê é que Jesus não veio? Foi 4 dias. 4 dias. Para quê? Para que a glória ainda fosse maior. Porque já quando... E Maria acaba de dizer, já cheira mal. Não abras o túmulo, que já cheira mal. Quer dizer, era contra todas as hipóteses, porque eram 4 dias. Não era uma pessoa que tinha acabado de morrer, não era uma pessoa enferma, não era uma pessoa... Não. Estamos a falar de uma pessoa que já estava em putrefacção. Exatamente. Putrefacção. Já cheira mal. Mas Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Oh, glória a Deus. Saiu. Porque ele não veio mais cedo para nós vermos que até 4 dias Deus reconstrói um corpo que está em putrefação e faz ele sair do túmulo, porque o que é fácil não é para Deus. Aquilo que é fácil e que é óbvio não é o trabalho do Senhor. O Senhor trabalha naquilo que nós nunca vamos imaginar que é possível. É aí que Ele entra. E eu creio, Sérgio, que apesar de todas as evidências dizerem que não, enquanto a minha irmã tiver um oxigênio a respirar no coração e no cérebro, eu acredito que vai haver milagre. Porque eu acredito num Deus de milagres. Eu acredito num Deus de milagres. Se for da vontade do Senhor, pois eu terei que... Porque a vontade de Deus é a vontade de Deus e ela prevalece sobre qualquer outra. Mas eu não tenho a menor dúvida que Jesus levantou Lázaro do túmulo 4 dias depois. O que é que Jesus não tinha? Deus é o Criador, as pessoas têm que entender, Deus pode fazer tudo. Tudo.
clamem. Façam como eu, quando eu não tinha lido a Bíblia ainda. Eu nunca tinha me deparado com situações de ataques demoníacos daquele nível. Nunca! E de repente eu tenho uma opressão enorme na minha casa com demónios a oprimirem-me. E eu disse, em nome de Jesus, só disse uma vez. E imediatamente saíram da minha casa. Clamem em nome de Jesus, porque apesar da ciência toda me dizer que é muito difícil e que a minha irmã possivelmente é um cancro que não tem cura, mas o não tem cura para quem? Para os médicos. Para os médicos não tem cura, claro. Mas eu acredito no médico dos médicos, porque foi ele que fez o nosso cérebro. Foi Deus. Exatamente. E aquilo que, Dulce, Lucas 1,37 aqui, a gente só cita o 37, porque para Deus não há nada impossível. Mas interessante, 8, verso 38, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela entendeu que para Deus não há nada impossível, mas o mais importante para ela é que a palavra de Deus fosse cumprida na vida dela. Ela depositou a fé dela e ela vivenciou milagres sobrenaturais dentro de um cenário improvável, dentro de algo que não era para acontecer. Segundo a medicina, não tinha como aquela mulher gerar, não tinha como Isabel dar fruto, mas ela deu fruto e o nome de Jesus foi glorificado. Cíntia, seja bem-vinda. Ruth Alves, seja bem-vinda. João, meu irmão, seja bem-vindo. Exatamente, missionária Aline. A vontade de Deus, ela deve prevalecer sempre sobre a nossa vida. Perfeito e agradável, exatamente. Nós cremos na palavra do Senhor. Silva Maria, Maria Silva, seja bem-vinda. Eu creio que eu creio que nós, crentes, principalmente, não sei aqui no Brasil, mas aqui na Europa nós temos que acordar. Nós estamos a dormir, Sérgio. E nós precisamos de acordar. Nós estamos num sono profundo e nós temos que acordar para Deus. Nós temos que nos achocalhar, sabe? Achocalhar e acordar para a glória de Deus, acordar para Deus, porque há pouco tempo, eu por acaso até vi uma reportagem na televisão que me deixou muito triste, que era uma entrevista na rua aos portugueses, e eles perguntavam quem é Jesus para si? E as pessoas fugiam, as pessoas nem sequer respondiam, ou seja, as pessoas fugiam. E depois perguntavam, você acredita em Jesus? E as pessoas ficavam assim a olhar para o jornalista como quem diz, mas que pergunta é essa? Claro que não. Claro que não. Né? Eu vi esse vídeo, até compartilhei esse vídeo aí nos meus stories aqui, para que nós aqui no Brasil venhamos a verdadeiramente também despertar para entender que nós somos um país privilegiado de poder adorar o Senhor, em poder cultuar a Deus, enquanto outros países, como foi mostrado, Portugal, só quem está aí sabe a dificuldade que é pregar o Evangelho. Né? É muito difícil. E eu sinto que as pessoas, por exemplo, eu neste momento, eu posso dizer, eu sinto muito ataque espiritual, eu sinto. Não sei colocar bem o termo, mas é assim, eu sinto muito ataque na minha vida pessoal, porque ele usa, o inimigo usa as situações para quê? Para nos enfraquecer. Para enfraquecer. E aqui o ataque é muito grande. Aqui na Europa os ataques são muito, muito fortes. Mas Deus é tão bom que sempre que Ele me tenta mandar abaixo, eu ainda tenho mais vontade de ir para o joelho. É que sempre que Ele me tenta dar uma seta, aí é que eu vou me dobrar ainda mais e dizer, Jesus, eu preciso de ti. Então você está contando para nós, Dulce, você está contando para nós que mediante os ataques que há em várias áreas aí em Portugal, em várias áreas, seja espiritual, seja ela pessoal, sim. A sua irmã está com câncer na cabeça, segundo os médicos não tem mais cura, não tem mais, mas mesmo mediante os
ataques que você vem sofrendo, você sente o desejo ainda mais de buscar a presença de Deus. Você sente o desejo ainda mais de orar, né? Maria Silva, como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão João 14. Eu sinto é como se diz, bendita a dor que me aproxima de Deus. Porque às vezes eu penso, e é normal que eu pense, que há pessoas que não têm, porque já foi meu pai, já foi a minha mãe, agora a minha irmã, portanto já são muitas, não é? E eu penso, mas há pessoas que nunca têm, não sofrem o que eu sofro. Mas bendita é a dor que me aproxima de Deus. Porque por vezes a dor que nos leva ao joelho é a dor que nos salva. Porque se nós permanecermos com tudo bem, não temos problema nenhum, está tudo. Nós não temos sequer a humildade e o quebrantamento do coração para irmos até Deus. Portanto, bendita seja a dor que nos leva a Deus, porque nos leva à salvação. Eita, glória, é muito forte isso. É preferível as lágrimas doloridas, mas na presença de Deus de joelhos, do que uma alegria falsa no mundo. É desse jeito. As lágrimas aos pés de Jesus, a dor aos pés de Jesus é bendita. Do que qualquer alegria falsa que o mundo nos possa dar. É isto que eu sinto no meu coração. Apesar de toda a dor que eu sinto e tristeza, eu sinto a dor que me aproxima de Jesus é bendita. Exatamente. É isso aí, o que faz você buscar a Deus. Quando você busca a Deus, mesmo estando dentro de um cenário como esse, se cumpre na nossa vida aquilo que está escrito em Mateus 11:28. Quando Jesus Cristo disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, entrou aqui uma senhora que também é a minha amiga, que é a dona Silvia Maria, que ela também é portuguesa. Pela dor que chegamos a Deus. Um abraço, Silvia. Beijinho. Ela entrou aqui. Desculpe lá, Sérgio. Então é isso. Jesus, ele disse que quando a gente busca ele, né, encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus não falou que ia tirar o problema. Jesus falou que mesmo dentro do problema ele vai dar descanso para a nossa alma. Então tem coisas que Jesus não vai tirar da gente. Tem lutas que ele não vai cessar. Ele vai deixar lá. É verdade. Ele vai deixar. Que é justamente para a gente aprender a confiar, aprendermos a usar a nossa fé para que nós possamos vivenciar milagres sobrenatural de Deus na nossa vida. Paulo, certa feita, disse, Senhor, eu tenho um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que vem e me esbofeteia. Eu estou fraco, mas Deus não tirou. Deus não tirou o espinho na carne, mas Deus porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu pensa que tu estás fraco, então tu és forte. É verdade, é verdade. A palavra está, irmão. Quer dizer, agora. Você pode até estar se sentindo fraca agora, mas você é forte em Cristo Jesus. O cenário pode até fazer com que você se sinta fraca. Oh, Jesus. Mas o Espírito de Deus que habita sobre a tua vida vai te dar força para você vencer essa adversidade. Jesus diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Aí, dizendo para nós, vou afastar o cálice, não. É necessário passar por isso. É necessário você vivenciar o sobrenatural de Deus. Mas mesmo vivenciando um momento de angústia, de medo, de pavor, Deus trouxe conforto para o coração de Jesus. Ele enviou anjos para confortar a Jesus dentro do processo.
Oh, Jesus, Pai, meu Deus. sabe uma coisa, Sérgio? Eu acho que nós pensamos, nós podemos, a única coisa que nós não podemos viver sem é sem a presença de Deus. Nós podemos, meu Deus, a gente pode estar numa casinha pequenina, só com mas a presença de Deus é tudo, Sérgio. E eu noto isso muito porque eu perdi a minha família, não é? Como o Sérgio sabe, perdi o meu pai, perdi a minha mãe, agora tive 2 tumores da minha irmã, eu não tenho mais ninguém de família, portanto, e eu, com a minha dor, eu aprendi, não, eu não posso é viver sem Deus. Meu Deus. Eu posso perder toda a gente, eu posso perder toda a gente que eu amo, eu posso, mas eu não posso perder Deus. Deus, eu nunca posso perder Deus. Sem a presença de Deus não dá para viver sem a presença de Deus. Não dá para estar porque a presença de Deus é a única coisa que nunca nos pode faltar. Eu penso, às vezes a gente tem uma vida difícil e dói, os problemas doem, mas nunca percam a presença de Deus, por muito que as coisas sejam difíceis, nunca percam, façam com que a vossa dor vos chegue ainda mais perto, ainda mais quebrantamento, ajoelhem ainda mais. E essa foi a preocupação de Jesus, Dulce, essa foi a preocupação de Jesus, quando Jesus, naquela mesma narrativa a qual a gente leu, Jesus ele diz para os discípulos, né? Até quando sofrerei estando eu convosco? Jesus estava dizendo, logo mais para frente, Jesus disse, olha o que é que Jesus falou. Olha porque a preocupação de Jesus para com o povo de Deus, porque Jesus ele diz que vai morrer. Jesus ele diz que não vai mais estar presente aqui. Havia uma preocupação de Jesus para com os discípulos, que ele disse que vai morrer, que ia para o Pai, e a preocupação era Jesus dizendo justamente isso, que se com ele é difícil, imagina sem ele. Sem a presença dele. Imagina se não fosse a presença de Deus na minha vida e na sua vida hoje. Como é que você estaria diante desse problema? Tem pessoas que estão aqui na live, tem pessoas que estão nos assistindo, que se não fosse Jesus, já tinha se matado. Se não fosse Jesus, já tinha tirado a própria vida. Mas sabe por que você está aqui? Pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus na tua vida, porque Ele tem um céu preparado para você. Ele disse na sua palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. O pai já morreu, a mãe já morreu, irmãos já partiram-se, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre sobre a nossa vida. É verdade, Sérgio, é verdade. Olha o que é que Romanos, capítulo 5, fala justificação pela fé e paz com Deus. Olha o verso de número 3. Diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, glória! Olha que forte isso aqui, Maralina. Olha que forte isso aqui. Então, como foi dito aqui, é necessário as tribulações para que nós venhamos se aproximar de Deus. Porque se Deus não permitir a prova, a gente se esquece de Deus. Se viver só na vida, a gente se esquece, Souza. Então, não é para nos matar, mas é para que a gente adquira experiência. Olha o que é que a tribulação produz paciência. Por quê? Porque, irmão, a gente sabe que quem está no controle de tudo é Deus, a gente sabe que quem manda no tempo é Deus, e a gente sabe que não adianta se espernear, não. Não adianta, não. Então, a tribulação ela vai produzir em nós o quê? A paciência. Aí o salmista Davi disse, esperei com paciência no
O Senhor confiou em Deus. A esperança dele era Deus. No Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez a terra. Então, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É no momento que ele traz o refrigério para a nossa alma. A paciência produz o quê? Experiência. Então, tem pessoas que têm que vir a tribulação mesmo para ela adquirir experiência com Deus. Há um adágio popular que diz, né, que a pressa é inimiga da perfeição. É. Se a pressa... olhamos bem. Se a pressa é inimiga da perfeição, quem é a perfeição? A perfeição é Jesus, é Deus, não é? A perfeição é o Senhor, é perfeito. Ô, Dulce, e se Deus é a perfeição, então a pressa é quem? É o diabo. Exatamente, sim. Que a gente espere Deus operar na nossa vida. O diabo sempre quer levar a gente para querer antecipar aquilo que o céu tem preparado para a nossa vida. É verdade, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso, não é? Porque para Deus 1000 anos são um dia, não é? Exatamente. Então, a pressa é inimiga. O diabo é inimigo de Deus e quer nos levar a roubar a nossa fé, a matar o nosso desejo de buscar ao Senhor. É no momento de tribulação que ele vem de forma estratégica para querer desmanchar tudo aquilo que o céu tem preparado. Eu te provo na Bíblia. Jesus é levado em espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus começa a jejuar 40 dias e 40 noites. Só que o diabo não ataca Jesus na primeira semana. O diabo não ataca Jesus na segunda, com 30 dias. Só a Bíblia diz que depois de 40 dias e tendo fome, então ele mostrou um sinal de fragilidade. Aí o diabo, a primeira proposta... Eita, Jesus está dizendo para pessoas que aqui estão, cuidado com as propostas do diabo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque ele estava vendo que... Peço desculpa aí, Sérgio. Eu vejo uma tentação que é muito comum, que ele faz muito connosco também, que é questionar a nossa entidade como filhos de Deus. Porque, repara, ele questiona se tu és o Filho de Deus. Ele está a questionar, então, mas tu és o Filho de Deus? Tu realmente és? Ele está a pôr em questão aquilo. Mas o que é que Jesus tinha ouvido quando foi batizado? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Exatamente. É a palavra que estava dentro dele. Porque é um dos ardis do inimigo, é precisamente estar constantemente a colocar-nos coisas na vida para nós questionarmos se somos ou não filhos de Deus. Por mim, eu acho que, não sei qual é a opinião do Sérgio, mas eu acho que isso é um dos grandes ataques do inimigo, é questionar a nossa entidade em Deus. Exatamente. Por quê? Porque a primeira coisa que ele tenta fazer é colocar a dúvida. E quando você duvida, quando você duvida, você deixa de acreditar, né? Tanto que eu já falei sobre isso e falo sobre uma particularidade na Bíblia que quando, lá no livro de Juízes, quando o povo vai para a guerra, vai para uma batalha, né? Deus havia dado à nação de Israel a vitória, só que a Bíblia diz que eles vão lutar contra Adoni-Bezeque, né? Adoni-Bezeque, o que é que Adoni-Bezeque fazia? Ele cortava os polegares das mãos e dos pés e fazia com que a pessoa ficasse escravizada, comendo migalhas debaixo da sua mesa. E eu trago Adoni-Bezeque como Satanás hoje, atualmente. Por quê? Porque quando ele rouba o nosso polegar, ele está roubando a nossa identidade de servo.
Ele quer roubar a nossa identidade de servos e de servo de Deus. Então é isso que ele quer colocar nas pessoas, é a dúvida. Foi o que ele quis colocar em Jesus, a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, será que tu é mesmo? E se tu não for? Mas nós temos que ter a convicção, a certeza de quem nós somos filhos. Nós temos que ter a certeza de quem nós acreditamos. Nós temos que ter a certeza onde está depositada a nossa fé. No Salmo vai dizer, um salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam nos seus cavaleiros. Porém, nós faremos menção do nome do Senhor. Então, aonde está a tua confiança? No coração. Uns confiam em dinheiro. Uns confiam, né? Mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Então, não permita que Satanás coloque essa dúvida no seu coração. Não permita, porque o céu de forma grandiosa. Pode falar. Eu sinto realmente que esse, e pelo menos comigo, agora por causa de houve uma oração que o Sérgio fez, foi muito importante para mim, que me reposicionou novamente na minha, foi mesmo Deus que levou o Sérgio e realmente reposicionou a minha rota, porque eu com estas, com tudo isto que tem acontecido à minha volta, não é? Eu estava a começar, eu, obviamente que eu orava, mas estava a começar a questionar-me, será que eu sou mesmo? Já estava a começar a haver dúvidas na minha cabeça. Será que Deus me ama mesmo? Será que não será muita luta a mais? E aí já estava a começar a ouvir aquela voz, está a entender, Sérgio? Aquela voz que eu começo a ouvir devagarinho. E eu não estava a mandá-la calar. Esse é o propósito do seu coração, né? Eu estava a começar a ouvir. E depois, quando o Sérgio orou e falou comigo, eu reposicionei novamente e senti que realmente Deus falou e Deus confirma que realmente não há dúvida nenhuma da paternidade e daquilo que Deus tem e do amor de Deus. Olha o que é que a palavra de Deus Só um segundo. Olha o que é que a palavra de Deus ela vai falar. Só um minuto, viu, amor? Tu quer cantar? Parece que você vai cantar. Aí eu vou ligar a caixa. Ai, que pena que eu não consigo ver o Sérgio, que chatice. Eu vou abrir minha Bíblia aqui. Eu estava dando uma olhada aqui no livro de Tiago. Ô, Débora. Tiago 1:17. Olha o que é que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Pode abrir aí? Deixa eu só trocar aqui os óculos, que estes são os que eu tenho uns de ver de perto, outros de ver de longe. Eu tenho óculos aqui, mas eu vou colocar ele, só que aí fica transparecendo eu já tenho que comprar outros óculos. É Tiago? Tiago, capítulo 1, verso 17. Olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus no nosso coração. Ora, Tiago, capítulo 1, verso 17. Verso 17. É isso? Isso. Muito bem, já encontrei. Quer que eu leia? Pode ler, fique à vontade. O 17 e o 18. Pronto, então vamos passar a ler a palavra do Senhor na segunda epístola universal de Pedro. Pedro, foi Pedro? Não, Tiago, universal de Tiago. Tiago, peço desculpa. Não, tranquila. André, Coelho, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tiago, capítulo 1, verso 17. Ai, meu Deus, é que esta Bíblia é nova e então ainda não tem. Está aqui, Tiago. Ainda não tem as folhas, sabe? Sim, tá. Epístola Universal tem que ser mais mexida, porque eu tenho ali mais, mas esta é a que eu costumo levar, que é mais pequenina, cabe mais dentro da mala, que eu ando sempre com uma Bíblia comigo. Tenho a grande, que é de estudo, mas eu gosto de andar sempre com uma Bíblia dentro da mala. Porque eu vou a um lado qualquer e não leio livros, eu leio a Bíblia. Sim. Tá lá. Não vale a pena. Então vamos lá.
Tiago 17, 1,17. Isso, Então capítulo 1, vamos verso lá. 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha que palavra do céu para o nosso coração. Isso é para tirar qualquer dúvida de Satanás da nossa mente, do nosso coração. Deus nos gerou segundo a sua vontade. Então nós estamos aqui porque nós somos escolhidos segundo a vontade de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Por quê? Porque nele não há sombra. Primeiro, não há mudança e não há sombra de variação, não tem dúvida. Deus não duvidou quando escolheu você, irmã Dulce. Deus não duvidou quando me escolheu. Deus não duvidou quando escolheu a cada um que esteve aqui presente nessa live. Nós somos projetos escolhidos do Senhor. Ele não duvidou quando criou luz e fé. Satanás era um anjo de luz. Deus não errou quando criou ele. Deus não errou quando criou o anjo expulso de lá. Mas a rebelião, a desobediência dele fez com que ele saísse de lá. E o desejo dele é querer não permitir que a gente vá para lá. Ele quis colocar essa dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se... Mas Jesus... Sim. Mas forma ainda para provar, não é? Porque ele pudesse provar, transforma estas pedras em pães. Quer dizer, foi ali eu vou provar uma tentativa de distorção da entidade de Jesus e ainda agora vais-me provar que realmente és. Quer dizer, foram ali duas coisas que foi a primeira tentação, não é? Foi claro através da fome, porque ele apanhou, portanto, ele foi tentar Jesus quando ele estava com mais fome, quando ele estava mais fraco, que é como ele faz connosco. Eu vejo muito a tentação de Cristo como também o mesmo que ele faz, porque o que ele faz com o Mestre faz com os seus discípulos também, não é? Ele vai nos colocar à prova, vai nos tentar nos momentos de maior fraqueza. Exatamente, exatamente. Esse é o propósito dele. Esse é o propósito de querer atacar nos momentos de adversidade, porque só que tem um porém. A gente tem que estar fortalecido através da oração. A oração é a única que faz com que a gente vença e apague todos os dados inflamados do maligno e a fé. Olha, ontem eu recebi esse pedido de oração na igreja. Eu vou ler aqui para os irmãos o pedido de oração na igreja, que diz o seguinte: oração por Antônia Tavares. Ela foi desenganada pelos médicos com câncer na cabeça. Então, Jesus. eu recebi um pedido de oração e eu conheço ela de muito tempo, mas ela foi desenganada, está no hospital internada nesse momento, foi desenganada pelos médicos, mas a sobrinha pediu oração e continua crendo que a última palavra é de Deus sobre a vida dela. É como eu também estou assim. Você veja, Dulce, o que é que Deus nos leva a mostrar? Quando Jesus convidou os discípulos para entrar no barco, a tempestade se levanta, a Bíblia vai dizer que havia também com ele outros barquinhos. Verdade. Já entendi que os discípulos não tiveram o privilégio de passar pelo vendaval sozinho. Tinha outras pessoas. Quer ver? Está aqui, deixa eu achar o texto. E outra passagem bíblica, todas são maravilhosas, mas há uma que me deixa, que faz-me um pouco lembrar quando nós passamos pelos problemas da vida, que é Pedro. Penso que é Pedro. Eu hoje estou um bocadinho cansada porque a minha irmã ontem tive uma noite, enfim, um pouco complicada. Pedro, né, que estava na prisão quando veio o anjo. Atos
dos Apóstolos, capítulo número 12. Exatamente. E houve um terremoto, os portões abriram-se, os presos saíram e Pedro continuava dormindo. Dormindo. Isto para mim ele continuava dormindo. Isto é de uma paz. Ele ia ser executado no dia a seguir. Ele estava a dormir tão, e a Bíblia fala tão, há algumas traduções profundamente, outras, bom, depende da tradução, a minha diz profundamente. Estava a dormir profundamente, quer dizer, uma pessoa sabendo que vai ser executada no dia a seguir, ele está a dormir profundamente. Quer dizer, ele está completamente cheio, ele está tão cheio da presença de Deus e com tanta certeza que o Senhor, que ele está a dormir profundamente. Então não sei quantos guardas à volta dele e aquele aparato todo com o anjo, e o anjo tem que o acordar, não é? Não é assim, Sérgio? Descansando nas asas do Onipotente, alguém que está dormindo tranquilo, que tem a confiança e a certeza no Deus que serve. Independente do cenário que está vivenciando, Pedro sabia que sobre a vida dele havia uma promessa. Jesus fez a Pedro dizendo: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão. Não, a igreja vai se levantar, mas não vai prevalecer. Quando decretar eu acho essa... a morte, é tremendo, é tremendo. É tremendo. São todas, mas essa de Pedro dormir profundamente numa situação que deixaria qualquer um de nós, não é? Quer dizer, não se calhar se nós estivéssemos com o que Pedro tinha, mas era um Pedro que até aí tinha negado Jesus 3 vezes, não é? Era um Pedro que era um Pedro, em Portugal nós usamos a expressão afoito, que era mais nervoso, não é? Mais, que se acobardou, que não teve... E de repente ele está... Experiência, a tribulação produz paciência. A paciência produz a experiência. A experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Não traz confusão. Amém? Amém. É tão quero agradecer a sua participação aqui conosco, nesse dia chamado... Sérgio, eu peço desculpa, eu posso lhe pedir uma oração pela minha vida, por esta situação da minha irmã, por uma oração para me dar força também? Eu vou orar agora, eu vou orar justamente para encerrar a live também. Sei que Deus já falou. Você fica aí na live, que eu vou orar também, orar por aqueles que sempre me pedem pedido de oração também, orar pela do Senhor que também está lá no hospital, né? Vamos orar também, eu posso orar também. Possa trazer o refrigério, o conforto, o alívio que a nossa alma angustiada precisa nos momentos de adversidade. Então vamos fechar os nossos olhos. Jesus, queremos te agradecer por esse momento oportuno em tua palavra, em tua presença. Queremos te agradecer pela tua palavra, a qual o Senhor trouxe ao coração do teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque nesta tarde, desse dia chamado hoje, dessa noite lá em Portugal, ó Deus, no nome de Jesus, que a tua serva tenha recebido esta palavra. Eu tenho a certeza que o Senhor renovou. Eu tenho a certeza que o Senhor renovou a convicção, Senhor, que havia dentro do coração do teu servo. Eu tenho a certeza que foi repreendido toda dúvida, toda seta inflamada do diabo. Eu quero te apresentar a vida da tua serva, Senhor. Pai, que está com este problema na cabeça. Deus, no nome de Jesus, tu és a cura, tu és o milagre. Eu creio na tua palavra. A tua palavra diz que com tuas pisaduras nós somos sarados de qualquer enfermidade. Segundo a tua vontade, e que possa prevalecer a tua vontade sobre a vida da Paula, e que em breve, Senhor, eu possa estar trazendo ou fazendo uma live com ela. Deus nos conceda essa graça, para a glória do nome de Jesus. Eu te apresento a nação de Portugal em tuas mãos. Eu te apresento, Senhor, a cidade de Tomar, a cidade de Lisboa, Alcacena, Senhor, em tuas mãos. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, eu apresento os meus irmãos aqui de Campina Grande, a Paraíba, o Nordeste. Eu apresento o Brasil em tuas mãos. Eu apresento essa nação, Senhor, porque eu creio que há uma promessa sobre essa nação. Deus, continue conosco, seja conosco, repreenda todo o mal contra o nosso lar, contra a nossa vida, contra a nossa família. Pai, eu te apresento a Marlene,
e está pedindo oração pela saúde dela. Deus, visite o corpo dela agora. Você que está aqui na live, vai fazendo. Deus, no nome de Jesus, estenda as tuas mãos poderosas, a mão de cura, a mão de milagre, de renovo. Que a tua serva possa ser restaurada da planta do pé ao alto da cabeça, Senhor. No nome de Jesus. Todo mal nós repreendemos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai, opere milagre, opere maravilha, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. Pai, eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra. Senhor, continue conosco, seja conosco. É o que nós te pedimos, ó Deus. E nós te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Quero agradecer, irmã Dulce. Deus continue abençoando a sua vida. Eu é que agradeço. O Sérgio é uma bênção de Deus das nossas vidas. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus que preparou esse cenário de hoje. Viu? Deus continue abençoando a sua vida no nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. E fica ligadinho aí, os irmãos, que breve tem mais live em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.